Meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos juntos na Academia de Pregadores, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, lições de adultos, estudando sobre o Sermão do Monte, os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Estudamos já diversas coisas, estamos percebendo que são aplicações práticas, ensinos práticos de Jesus para a nossa vida. E na aula de hoje estudaremos sobre a nossa segurança vem de Deus. Aprenderemos sobre quietude, aprenderemos a gerenciar as nossas ações em relação às riquezas, em relação às nossas necessidades pessoais, sabendo que Deus está sempre no controle de todas as coisas. Então, seja muito bem-vindo à nossa lição de número 10 deste segundo trimestre de 2022. Muito bem. Lição de número 10 do dia 5 de junho de 2022. O título da nossa lição, da aula de hoje, é Nossa Segurança Vem de Deus. É muito bom quando nós aprendemos isto, quando aplicamos, interiorizamos isso em nossa vida e percebemos que Deus está sempre no controle de todas as coisas. O texto áureo da nossa lição está em Lucas capítulo 12, versículo 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. É claro que, diante de necessidades humanas, um texto desse parece até um paradoxo. Pensar que a vida não consiste nas necessidades que possui, que a gente possui. E eu falo isso assim com muita propriedade, porque eu venho de família muito pobre financeiramente e já passei diversas necessidades em todas as áreas que você pensar. Eu já enfrentei diversas necessidades logísticas. Mas nós aprendemos também que não é o dinheiro, não é o recurso financeiro que traz a felicidade para a nossa vida. A gente percebe que existem pessoas que são abastadas logisticamente e que acabam perdendo a paz, tirando a sua própria vida. Eu me lembro que há uns 3 anos atrás, 2019, eu estava preparando uma palestra que eu ministrei, onde eu trabalhava, uma palestra motivacional, falando sobre o que me faz feliz, buscando a felicidade nas coisas simples da vida. E eu vi uma entrevista de uma artista que aí as palavras que ele disse, diversas coisas que ele falou, mas teve uma frase que ele disse que me marcou. Ele disse assim: eu ganhei muito dinheiro, fiquei rico, mas eu descobri depois que eu era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que eu tinha era dinheiro. É claro que quando nós passamos por necessidades, o dinheiro, as riquezas, o recurso financeiro realmente faz falta. E eu sempre ensino que eu creio no Evangelho onde nós vivemos de forma plena em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia nos ensina a não pedir a Deus muito para que nós não nos esqueçamos dele. Salomão fala isso em Eclesiastes, né? Mas também não ter pouco demais para que a gente não blasfeme contra Deus. É preciso buscar este equilíbrio. É preciso trabalhar, lutar para viver com dignidade, mas também entender que não é na quantidade de abundância que nós possuímos que a nossa vida consiste. A vida precisa ser equilibrada. Nós precisamos ter, para viver com dignidade, mas também entender que a nossa confiança vem do Senhor. Verdade prática. Não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Repito, é importante viver com dignidade, mas, sobretudo, saber que a nossa esperança está em Deus. A palavra
chave da nossa lição é ansiedade. E ansiedade é o que nós chamamos de excesso de futuro. Excesso de futuro. Assim como a depressão é excesso de passado e estresse é excesso de presente, eu vou anotar isso aqui porque aí fica tranquilo para quem quiser. Ó. Depressão é excesso de passado. Quando as pessoas não conseguem se livrar do passado, gerenciar o passado, digerir os problemas do passado, as pessoas entram em depressão. E estresse é excesso de presente. Pessoas trabalham e acaba tendo que viver a vida numa correria tremenda. Isso produz estresse. Então, estresse, excesso de presente, depressão. Opa, ficou depresso. Depressão. Excesso de passado e ansiedade, excesso de futuro. Jesus nos ensinou, não andeis ansiosos. Nós precisamos gerenciar as nossas emoções em relação a isso. Leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 27, que nos diz o seguinte: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, olha que jogo de palavras. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, é claro que trevas não produzem luz. E é por isso que se há luz verdadeira em nós, não existe trevas. Mas o Senhor Jesus está dizendo, se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Perceba, Jesus está ensinando que só há um senhorio sobre a nossa vida. Ninguém pode servir a dois senhores. E qual é o senhorio que ele vai propor aqui, que nós decidamos? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era o deus das riquezas. E Jesus está nos ensinando, eu falo isso, vou falar isso no corpo da lição, que as riquezas concorrem com o senhorio de Cristo sobre a nossa vida e concomitantemente com a nossa adoração a Deus. Só as riquezas fazem isso, concorrem. É muito importante ter equilíbrio nas questões financeiras. É por isso que quando a gente trata, por exemplo, de dízimos, de ofertas, isso é tão incisivo e é tão marcante na nossa vida. Jesus está nos dizendo que se nós não tivermos o cuidado no trato com as riquezas, nós comprometemos a nossa adoração a Deus. É isso que ele está dizendo. Não podeis servir a Deus e a Mamon, a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, e eu gosto aqui da versão que traduz para a palavra ansiosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento?
e o corpo mais do que a vestimenta, perceba que Jesus não está dizendo que nós não devemos nos preocupar com isso. Jesus não está dizendo que nós não devemos trabalhar para ter dignidade, para viver bem. Jesus está dizendo que nós não podemos estar ansiosos, cuidadosos demais, preocupados demais. Nós vamos aprender também, nos comentários da lição, que a ansiedade tira a nossa confiança em Deus. Nós precisamos trabalhar, lutar, mas, sobretudo, sabendo que tudo que nós temos vem do Senhor para a nossa vida. E Jesus deixa isso claro nesse versículo de número 25. Não é a vida mais do que o mantimento? Ou seja, Deus está preocupado em guardar, em gerir a nossa vida. E ela não é mais do que o mantimento? Não é o corpo mais do que a vestimenta? Qual é mais importante, o corpo ou a vestimenta? É claro que é o corpo. A vestimenta é importante, mas ela existe em função do corpo e não vice-versa. Olhai para as aves dos céus. Aí Jesus vai falar de forma naturalista, mas de maneira que todos nós podemos compreender muito bem as suas palavras e a confiança que nós precisamos gerar em nós, trabalhar em nós em relação a Deus. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem se ajuntam em celeiros. As aves nem se preocupem em ajuntar celeiros, nem se preocupem em fazer estoque, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual dentre vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Jesus está nos mostrando, fazendo perguntas que são perguntas retóricas, que as próprias perguntas trazem a sua resposta. É claro que nenhum de nós podemos acrescentar nada à nossa estatura. É claro que o nosso valor, sendo ser humano, a coroa da criação, nós temos um valor infinitamente maior do que as aves. E aí Jesus está dizendo, Deus não alimenta as aves. Elas nem precisam estocar. Deus não faz isso por elas, muito mais por vocês, que são a coroa da criação, que tem mais valor. Queridos, nós precisamos trabalhar a nossa confiança em Deus. Eu digo que nós nos tornamos uma geração que estamos perdendo sem perceber. Não é porque somos maus, mas sem perceber estamos perdendo a confiança em Deus. Eu sou de um tempo que quando o menino dava uma febre, a gente não tinha dinheiro para comprar um remédio. Dava uma dor, não tinha dinheiro para comprar um analgésico. Então o que a gente tinha que fazer? Orar. Orar. Tinha uma dor de cabeça, tinha que orar. Não tinha outra coisa a fazer. Hoje, e eu não digo que não é importante, eu tomo medicação quando necessário, é importante sim, eu não estou dizendo o contrário. É importante ir ao médico, tomar uma medicação, é importante todo esse trato. Mas hoje, quando a pessoa tem uma dor de cabeça, alguém fala, pastor, ora por mim. Parece que a gente só falta falar, não, irmão, precisa orar não, toma uma Neosaldina, toma um dipirona, 1 grama de dipirona aí que vai resolver o seu problema. Nós, sem perceber, e inconscientemente, por causa das facilidades logísticas que nós temos hoje, nós estamos perdendo a confiança em Deus. E nós precisamos retomar esta confiança. Nós precisamos estar de volta como crianças, dependentes do Pai. Tem um hino que a gente canta, eu gosto muito dele, que diz, quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. E o refrão fala, não posso viver longe do teu amor, longe do teu abraço, Senhor. Ou seja, nós precisamos voltar a essa inocência, a essa dependência intensa de Deus. É algo da humanidade, o tornar-se independente. E isto é bom, humanamente falando. Mas espiritualmente falando, quanto mais nós crescemos, mais dependentes de Deus nós devemos ficar. E esse texto está nos ensinando justamente isto. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui
para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Vamos aos comentários da nossa lição. No primeiro ponto, o nosso comentarista vai tratar sobre riqueza do céu e riqueza da terra. E ele vai deixar claro que isto é uma conciliação impossível. Entenda que essas riquezas aqui, que é uma conciliação impossível, não está tratando de ser rico, ter dinheiro, porque, infelizmente, algumas pessoas acreditam até hoje que é impossível ser rico e ser crente. E eu tenho percebido que Deus tem muito crente rico nessa terra. Tem muita gente que é crente de verdade e tem muito recurso financeiro. Eu conheço diversas pessoas. E eu falo que, muito distante de ser um paradoxo, é, na verdade, algo que a gente consegue alinhar. Ser crente porque a gente precisa ter uma necessidade, eu preciso estar diante de Deus, falta comida, eu preciso da ajuda da congregação, é uma coisa. Agora, e quando a gente tem tudo? Como eu conheço alguns irmãos que têm todos os recursos disponíveis e ainda assim dispõe o seu coração a servir a Deus. Isso é magnífico, isso é glorioso. Eu falo que isso é realmente ser crente. O nosso comentarista vai nos dizer que uma das tentações de Satanás, quando o Senhor Jesus passou pelo processo de tentação, foi oferecer todos os reinos deste mundo. Ele diz todos, é claro que ele mentiu, né? Porque ele diz tudo é meu. E, na verdade, a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude e tudo que nele habita. Os homens e tudo que nele há. Então, nada é do diabo, tudo é de Deus. Ele acaba tendo controle de algumas coisas porque Deus permite. Mas a questão das riquezas é algo dinâmico na vida
da sociedade. E o comentarista nos propõe ainda que se nosso coração não estiverem purificados pelo sangue do Cordeiro, andaremos em direção oposta a Deus e passaremos a servir ao dinheiro. O dinheiro deve estar ao nosso serviço. E não a gente ao serviço dele. É pecado ter dinheiro? Não, desde que ele esteja ao nosso serviço. É o dinheiro que tem que nos servir, e não nós servirmos ao dinheiro. Segundo ponto, o que é a conciliação impossível aqui deste primeiro ponto? Quando nós somos servos do dinheiro. Aí é impossível conciliar isso com a fé cristã. Segundo ponto, tesouros da terra e tesouros do céu. Jesus estava criticando os fariseus porque eles davam mais ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina. Uma amostra da aprovação divina. Eu fiz duas considerações aqui importantes nesse ponto. Primeiro, o evangelho é integral e promove crescimento em tudo. Isso é importante nós falarmos. Eu não concebo um evangelho onde nós passamos grandes dificuldades numa área. É claro que Deus nos prova, é claro que nós podemos passar algumas dificuldades em algumas áreas da nossa vida, mas o evangelho é integral. Eu concebo um evangelho onde nós somos felizes em todas as coisas e em todas as áreas da nossa vida. E é importante nós pensarmos nisso. Mas os fariseus, eles acreditavam que as riquezas eram uma amostra da aprovação divina. Isso era uma cultura, isso era comum entre os judeus. E no tempo de Oséias, por exemplo, Oséias profetizou para o reino do norte, mas também para o reino do sul, mas ele profetiza mais intensamente para o reino do norte. O reino do norte prosperava e acreditava que toda a prosperidade era uma aprovação de Deus, mas eles estavam totalmente distantes de Deus. Existem muitas pessoas que são ricas e não são crentes, não acreditam. Existem até ateus que são ricos, porque trabalharam e conquistaram. É claro que isso não é uma prova, uma amostra da aprovação de Deus, mas eu também concebo equilibradamente que nós vivamos com dignidade em todas as áreas da nossa vida. Eu observei aqui ainda o seguinte: se riqueza não é amostra da aprovação divina, pobreza não é amostra de humildade, ok? É importante nós pensarmos isso. Eu já ouvi gente falando o seguinte: eu, quando olho para o irmão, que ele está bem, não está passando necessidade, tem abastança, tem tudo, e não está passando prova nenhuma, sei não, hein, a vida desse camarada não está muito bem, não. O crente tem que sofrer provações, perseguições, tem que passar dificuldades. Que masoquismo cristão é esse? Que traz a ideia que a gente tem que estar sofrendo a vida inteira? Não, não é bem assim. Nós podemos, sim, e temos que lutar para viver com dignidade. Então, precisamos considerar isso. É verdade, riqueza não é amostra de aprovação divina, mas pobreza também não é amostra de humildade. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. O que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Primeiro, Jesus não estava condenando adquirir bens materiais, pois muitos homens de Deus possuíam riquezas. Muitos homens de Deus possuíam riquezas. Aí nós temos aqui alguns exemplos citados pelo comentarista: Abraão, Isaac, Jacó, Salomão. Eram homens ricos, prósperos. Abraão enriqueceu-se muito. Isaac se tornou o homem mais rico, a ponto de alguns vizinhos que não eram judeus pedirem: afasta de nós, porque você é um estrangeiro na nossa terra e você, na verdade, já ficou mais rico do que nós. Então, não é pecado ser rico. Eu queria ser rico. Queria não, eu quero. Não consegui ainda, mas se Deus quiser me enriquecer, eu vou continuar sendo fiel a Ele, em nome de Jesus. É importante também destacar que Jesus ensinou o povo a não desperdiçar nada,
Aí nós vamos ver na multiplicação dos pães. Não é? O evangelho é um evangelho que nos disciplina em todas as áreas. Na multiplicação dos pães, sobraram 12 cestos, e Jesus disse, ó, ajuntem tudo isso para que não haja desperdício. Ok? Segundo parágrafo, segundo ponto da nossa lição, a idolatria ao dinheiro. Isso é perigoso. Quando idolatra-se o dinheiro e o dinheiro passa a ser um senhor na nossa vida. Nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo. Nossa esperança e confiança deve estar em Jesus. Em Jesus. Eu já tratei disso aqui. Nós precisamos ter, eu fiz uma anotação aqui, ó, precisamos ter, diante disso, precisamos de ter o coração livre. O nosso coração precisa ser livre. Livre deste apego. Livre de todas as coisas. Livre. Quando Deus pediu a Abraão para oferecer Isaque, Deus queria que Abraão sentisse isso, percebesse que o coração dele era livre, embora ele estava desfrutando da presença de Isaque, que era a promessa de Deus, o coração dele pertencia a Deus. Segundo parágrafo do segundo ponto, idolatrando a Mamon, que é a idolatria às riquezas. Nós tratamos, já falamos disso aqui, é a idolatria às riquezas. E a gente vai perceber o que é idolatria. É tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração. E tudo, qualquer coisa que toma o lugar de Deus no nosso coração, está errado. É preciso corrigir, é preciso que Deus seja sempre o primeiro lugar no nosso coração. Ó, idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações. Um filho, um bem, uma profissão, a esposa, qualquer coisa pode se tornar um objeto de idolatria, se nós não tivermos cuidado. Então, tudo o que ocupa o lugar de Deus no nosso coração é idolatria. Deus precisa ter a primazia. O primeiro lugar precisa pertencer ao Senhor. Terceiro parágrafo do segundo ponto, a riqueza condenada por Cristo. 3 erros que o homem comete e que nós precisamos ter cuidado, e é isso que Jesus condena. Ó, o primeiro erro está no fato de que ele achava que tudo que a sua alma... Lucas, né? Aqui é a citação de Lucas, capítulo 12, versículos 13 ao 21, que é a parábola do rico insensato, quando ele diz assim... Os celeiros, ele achou que os celeiros eram pequenos, e ele diz, destruirei os meus celeiros e construirei celeiros novos. E aí, eu já vi gente pregar, tentando dar um aspecto positivo para isso, falando que aquele homem tinha identificado que os celeiros eram pequenos, ele queria celeiros novos, maiores, mas a Bíblia o chama de louco, não tem como dar um aspecto positivo para aquilo, porque tudo bem que ele quer construir celeiros novos, mas ele quer dar tranquilidade para a sua alma. O objetivo dele está errado. Então, o primeiro erro dele está no fato de que ele achava que tudo o que a sua alma precisava era de bens materiais. Esse é o primeiro erro dele. Na parábola, Jesus diz que ele constrói o celeiro, recolhe a sua lavoura e diz, descansa em paz, ó minha alma, pois tu tens com abastança. Isso é um erro. O segundo erro é que ele entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais, de modo que isso gerava em seu coração um sentimento de prepotência, porque ele reúne os bens no celeiro e diz, tu tens em abastança, ou seja, ele está dizendo, eu não preciso de mais nada na vida, agora eu estou tranquilo. Isso é uma prepotência. E o terceiro erro era acreditar que poderia viver tempo suficiente para desfrutar de tudo, se esquecendo que logo seria intimado para comparecer perante Deus. No próprio texto, a parábola que Jesus conta, Jesus fala, louco! Se hoje pedirem a tua alma o que tens preparado, para quem será?
Nós precisamos entender que as riquezas não podem dominar a nossa vida de modo que nós esqueçamos que temos um compromisso com Deus, um pacto com Deus e que precisaremos prestar conta a Deus de tudo o que vivermos. Terceiro e último ponto, vivendo a quietude espiritual em Deus. Primeiro parágrafo, os males advindos das preocupações, da ansiedade. Quais são esses males? O nosso comentarista propõe que a preocupação demasiada com o futuro revela falta de confiança em Deus. Falta de confiança em Deus. Eu aprendi, passando algumas situações na vida, que tem horas que não há o que fazer. Tem horas que Deus nos permite passar por algumas situações onde a gente olha e diz, não há o que fazer. O que eu faço agora? Aí não nos resta outra alternativa a não ser confiar em Deus. Confiar em Deus. Às vezes a gente fica tão preocupado tentando controlar tudo, tentando mover tudo, tentando fazer tudo com as nossas próprias mãos, e a gente vai. E esquece que nós precisamos tão somente confiar em Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Eu gosto muito de falar que se tem um texto que nós precisamos muito ler, é Salmo 46. Salmos. Tem hora que o negócio trava, gente. Salmo 46 e 10. Nós precisamos ler esse texto mais vezes. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Nós precisamos aprender a deixar Deus ser Deus na nossa vida. Segundo parágrafo do terceiro ponto, vivendo sem inquietações. É possível viver sem inquietações? E o nosso comentarista diz que só podemos viver sem inquietações quando tomamos a consciência de que somos filhos de Deus e que seu cuidado é especial para conosco. Isto aqui é uma confiança. Às vezes, o nosso problema não é um problema de fé, é um problema de confiança. O que é fé? É crer que Deus pode fazer. O que é confiança? É ter certeza que Ele vai fazer por mim. Então, nós precisamos ativar em nós a confiança. E como é que nós confiamos em Deus? Primeiro, conhecendo Deus, sabendo que Ele é realmente poderoso. Segundo, entendendo que Ele já fez diversas vezes por nós. E Ele vai continuar cuidando da nossa vida e vai cuidar bem. Terceiro parágrafo, vivendo sossegados em Deus. Não viva inquieto, preocupado, em aflição, gastando suas energias naquilo que pode prejudicar a tua saúde. Esses dias eu conversava com a minha mãe e falava com ela que é muito importante quando isso aqui chega na nossa vida, ó, maturidade. Gente, às vezes a gente fica tão desesperado, tão tenso, perde o sono, perde a saúde. E quando a maturidade chega na nossa vida, nós percebemos que tem coisa que não adianta você dar pernada, brigar, lutar, correr atrás. Você tem que sentar, respirar, descansar no Senhor, colocar a tua mente em Deus e deixar Deus ser Deus. Deixar Deus fazer. Tem hora que você não vai conseguir fazer. Tem hora que Deus vai te permitir receber só o alimento diário. É o povo de Deus caminhando no deserto que recebia só a porção diária de maná. Então confie no Senhor, Ele é o teu Deus, Ele é o Senhor da tua vida e Ele vai cuidar de você em todas as coisas. Desenvolva essa maturidade, aquiete o seu coração e confie em Deus. Deus te abençoe. Um grande abraço em nome de Jesus. Semana que vem estaremos de volta. Vamos estudar na semana que vem sobre sendo cautelosos nas opiniões. Vamos aprender que precisamos ter cautela em dar as nossas
opiniões pessoais. Deus te abençoe, grande abraço e até semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.